Inicialmente eu quero ler com os irmãos o capítulo 23, versículo 11. E depois nós vamos ao capítulo 28, dos versículos 22 a 31. Atos, capítulo 23, versículo 11. E depois nós vamos ao 28, de 22 a 31. E vamos meditar num propósito que nós não podemos esquecer para 2025. Vamos ver se os irmãos adivinham que propósito é esse. Testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Esse propósito entra ano e sai ano, não pode deixar de ser renovado em nossas vidas, né? E para isso nós vamos meditar sobre esse texto que nós vamos ler, onde inicialmente nós encontramos a palavra do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Paulo, e foi a palavra que o acompanhou até o final da vida. Capítulo 23, versículo 11 de Atos diz assim: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor aí é o Senhor Jesus Cristo, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Lá no capítulo 28, a partir do versículo 22, nós lemos o seguinte: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: toma esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém. Por que eu fiz questão de ler 2 partes de Atos, que são assim, até separadas por uma boa parte de tempo? Para que os irmãos e irmãs entendam o tamanho do poder de Jesus Cristo. E não somente isso, para que os irmãos entendam
E é um privilégio servir Jesus Cristo. Quando nos submetemos ao poder dele, nós vemos maravilhas. Os que antes não conseguiam fazer determinadas coisas, o Senhor capacita para fazer. Os que antes sentiam coisas que não estavam enquadradas dentro do Evangelho, Jesus muda os sentimentos e os enquadra cada vez mais dentro do amor de Deus e os capacita a servir cada vez mais. Verdade é que Paulo tinha feito uma grandiosa obra voltando para Jerusalém, tendo a sua vida posta em perigo, porque os judeus queriam matar. Interessante isso, né? Porque nós vemos lá em Atos 9, assim que Paulo se converte, o que nós vemos? Escrito: e os judeus intentavam matá-lo. E no final do ministério de Paulo nós encontramos: e os judeus intentavam matá-lo. Aí a gente faz um paralelo, faz um parênteses aqui. Nós queremos levar a vida hoje cristã numa superficialidade enorme, né? Numa tranquilidade que obviamente Deus nos dá a paz, mas qualquer coisa que acontece contrária, eu já estou jogando tudo por alto e parando a minha carreira e deixando de lado o serviço ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, do início ao fim da vida de Paulo, ele lutando contra aqueles que queriam lhe tirar a vida. E apesar disso, em nenhum momento da sua vida se afastou a pregação do Evangelho dos seus lábios. E eu já quero começar a meditar com os irmãos aqui. Pergunto para os irmãos: existe restrição de lugar para pregarmos o Evangelho? Existe? Prestem bem atenção no que Jesus disse para Paulo, lá no capítulo 23, no versículo 11. Paulo, tem ânimo. Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quem estava fazendo Paulo testificar em Jerusalém? Jesus Cristo. Quem faria Paulo testificar em Roma? Jesus Cristo. Quem conhece o livro de Atos, nós lemos pela segunda vez, mas quase que consecutivo, né? O livro de Atos, todos terminamos agora essa semana. E digo para os irmãos, leiam cada vez mais, porque o livro de Atos é o início da igreja. E hoje a gente tem perdido identidade como igreja, talvez como crente também, porque a gente está deixando o que era feito lá no princípio. Verdade é, que nós vemos aqui a constituição da igreja, do que a igreja passou para chegar até nós do Evangelho. Me emocionei um pouco quando Paulo fala para os judeus assim: porque Deus vai me enviar aos gentios e eles ouvirão o Evangelho. Eu sou um desses gentios que ouviram o Evangelho. Os irmãos são uns desses gentios que ouviram o Evangelho. Chegou até nós hoje pela obra da vida de Paulo. E é interessante, irmãos, que Deus só fala com Paulo o seguinte: tem ânimo. Cristo só fala com Paulo o seguinte: tem ânimo, faz a sua parte, renove o seu ânimo no Senhor. Só que tenha em mente o seguinte: onde quer que você esteja, o testemunho de mim não se aparte da sua
entrando no mercado de trabalho, estudando, indo para a faculdade, se desenvolvendo, tendo relacionamentos novos, nem que seja no hospital, né, Maria? Esse tipo de relacionamentos novos em lugares inusitados. Deus faz isso. Irmãos, a verdade é que onde quer que estejamos, nós precisamos renovar os nossos ânimos para que a mensagem do Evangelho não se aparte da nossa. Eu fico vendo os irmãos planejarem tanta coisa, né? Será que nesses planejamentos inclui, eu vou viajar para não sei para onde? Será que surge uma oraçãozinha, nem que seja pequenininha, Senhor, que eu cruze com pessoas que eu possa falar de Ti? Como eu consigo, eu fico pensando, irmãos, no ambiente de trabalho, por exemplo. Como eu consigo me esconder? Eu sei que alguns ambientes de trabalho aqui dos irmãos são complicados. Bem complicados. A irmã Ana às vezes fala assim, como professora, a vez passa, né? Eu passei muito por isso. Às vezes surge uma oportunidade assim, a gente como professor, dentro de uma instituição que é laica, a gente precisa se segurar para não pregar o Evangelho. E tem aluno que às vezes insiste. Fala aí, eu não vou falar sobre isso em particular, depois eu falo com você. Mas é interessante como surgem essas oportunidades, e se você continuar com o ânimo avivado, você depois vai procurar, não é? Esse aluno em particular, aquilo que você me perguntou é assim, assim, assim. Você, tal como eu, somos caídos diante de Deus, pecadores, mas Ele resolveu esse nosso problema. Porque Ele mandou o seu próprio Filho se sacrificar por mim e por ti na cruz do Calvário, e aquele sangue tem poder para perdoar os nossos pecados e conceder salvação e vida eterna a todo aquele que crê. Tem lugares difíceis? Tem. Paulo enfrentou a dificuldade tremenda. Paulo evangelizou dentro de um barco que estava indo a pique. Os irmãos pegarem a partir do versículo do capítulo 25, 26, os irmãos vão ver que Paulo preso, levado preso para Roma. Aqui Paulo estava preso. Dentro do barco começou a acontecer uma porção de situação difícil de navegabilidade. Uma tempestade atrás da outra. O texto diz que eles ficaram sem ver o sol, irmãos, uma semana no meio do mar. Imagine o que é isso, né? E aí o que aconteceu, irmão? Muitas pessoas dentro de um barco, sem ver o sol, chuva, vento, não conseguindo continuar a viagem. O que os irmãos acham que começou a bater no povo? Desespero. Os irmãos acham que Paulo se desesperou também? Ou nós cremos no Senhor, não cremos, não é? E ele, com muita tranquilidade, lá no Senhor, o Senhor responde para ele que se todos ficassem no barco, nenhuma vida se perderia. E ele declara isso. Meu Deus falou que se todos ficarem no barco, o barco vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Preso. Uma situação complicada em que a própria vida dele estava correndo risco também. Mas Deus espera de nós a fé. E que no momento desse em que tudo está ruim do nosso redor e as pessoas estão perdendo a esperança, que nós nos levantemos e mostremos a razão da nossa esperança. Não é? A razão da nossa esperança. Como é que é o nome da razão da nossa esperança?
fé. Em quem? Jesus Cristo. Tudo está ruim, está difícil. Judeu tentando matar, barco indo a pique, preso, podemos ser mortos a qualquer momento, mas em nenhum momento, em nenhum desses lugares que Paulo passou, se apartou da sua boca a pregação do Evangelho. Então não há circunstâncias nem lugares em que podemos dizer aqui não dá. Pode ser que Deus te mostre que não dá. Como já aconteceu, o próprio livro de Atos mostra isso. Pode ser que Deus te mostre que não dá. Agora, você determinar, aqui não dá para falar sobre o Evangelho, irmãos, não existe isso. Não existe isso. Então essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. A segunda coisa, irmãos, Deus nos dá sabedoria e discernimento para lidarmos com a incredulidade. Quando pregamos o Evangelho, na maioria das vezes, o que temos em troca? Fé ou incredulidade? Incredulidade. Isso não é uma novidade nenhuma. O Senhor Jesus já dizia para os seus discípulos: entrai pelas portas das casas e deixai a vossa paz, se aquela casa for digna de paz. Se aquela casa vos rejeitar, sacudir a poeira de vossos pés e olha para frente, que a seara é grande. Bora, vamos seguir. E isso é um ensinamento que não pode se apartar do nosso coração. Paulo seguia isso. Eu fico imaginando, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Paulo tinha parentes tanto judeus como romanos, né? Tanto judeus como gentios, parentes deles de sangue. Quantos irmãos gostariam de ver toda a sua família convertida? Levante uma mão. Mas não seríamos loucos de agir ou de pensar de forma diferente, não é? Os irmãos acham que Paulo gostaria de ver a sua nação convertida, o seu povo, seus irmãos amados, seus parentes queridos convertidos? Claro que sim. A cada rejeição era uma dor profunda no coração de Paulo. E apesar disso, sabe o que ele fazia? Seguia em frente. Sabe por quê? Porque nós temos que nos alegrar por aqueles que creem. Todo aquele que, quando você prega, fala: eu quero aceitar esse Jesus na minha vida, é nesse caminho que nós temos que nos alegrar. É com essa resposta que nós temos que nos alegrar. Estamos lá há 2 meses no nosso trabalho. Quantos visitantes nós tivemos de fora? Nenhum. Apesar de sabermos que tem algumas pessoas abrem as suas janelas para ouvir a pregação, temos já informações nesse sentido, mas até agora nenhum. Na verdade, já nem irmão Cristo, né? Na verdade, de fora do Evangelho, me refiro. Né? Fora do Evangelho, nós não tivemos nenhum. Então, não. De 15 em 15 dias, até quando Deus mandar continuar? Depois que ele falou, acabou, vai para outro lugar, a gente vai para outro lugar, mas não. Ontem eu ouvi uma coisa, ontem eu estava num culto de posse, à noite, o pastor da PIB de Pirituba Andréia, pastor Maison, ora inclusive pela vida dele, jovem pastor, está assumindo o ministério pela primeira vez, né? E ontem eu tive no culto de posse dele. Quem trouxe a palavra foi o pastor Eduardo de Moça Bonita. E ele falou uma coisa que eu concordo parcialmente. Eu vou aqui no texto em que aqueles 4 indivíduos descem, o aleijado,
ajoelhado aos pés de Jesus, porque Jesus estava numa casa, brotando gente por tudo quanto é lugar, e não conseguiam chegar até Jesus, e eles abrem o telhado e descem lá. Ele falou uma coisa assim: a forma de nós pregarmos tem que mudar, as estratégias de evangelismo têm que mudar, porque o mundo mudou demais. E ele deu um exemplo da campanha que Billy Graham trouxe aqui para o Brasil nos anos 60. Inclusive tem vídeo no YouTube sobre essa pregação. Foi lá no Maracanã, né? Que colocou 200 mil pessoas no Maracanã. Na época o Maracanã era enorme, né? Colocou 200 mil pessoas para ouvir o Evangelho. Aí ele falou assim: e eu não acredito mais que funcione assim. As estratégias hoje têm que ser outras. Eu não acredito mais na pregação via discurso. Essa parte eu não concordo. Precisa pagar não. Se ele tiver que falar sobre isso pessoalmente com ele, eu vou falar. Não concordo. Sabe por quê? A pregação nunca vai deixar de ser um discurso. A pregação nunca vai deixar de ser um ensino. Seja ela em massa, como foi feita lá nos anos 60, e aí eu concordo com essa parte, seja muito mais em particular hoje, porque o evangelicalismo, depois os irmãos me procurem se quiserem saber o significado dessa expressão, eu chamo de evangelicalismo, cresceu no Brasil, né? E se ouve falar de Jesus em tudo quanto é lugar. Então falar de Jesus não era mais uma novidade, como era nos anos 60. Lembrando que os irmãos, o nosso país é um país jovem, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos. Não vê um pregador de fora falar sobre Jesus, é lotado. Lá nos anos 60. Agora a coisa mudou um pouco. As pessoas ouvem falar de Jesus em toda esquina. Agora o Paulo aí no Réveillon, né, Copacabana, badalado lá, botaram o povo evangélico lá. O político reconheceu que teve uma parte de voto dos evangélicos, né? E como forma de contraprestação de serviço, botou lá um palco gospel para cantar lá, falar lá de Jesus. Pergunto para os irmãos, e aí uma coisa que a gente tem que meditar, fica para uma outra mensagem: que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Né? É o Jesus, irmãos, que nós temos que, no particular, com aquele amigo, aquele colega de trabalho, aquele familiar, explicar com conhecimento, propriedade, autoridade, tal como tinha o Senhor, quem é. No particular, gastar tempo com isso. Gastar tempo com isso. Explicar: esse Jesus que você ouviu falar, não é esse curandeiro que você ouviu, não é esse que concede bens materiais, mas é esse que faz isso. Se você se reconhecer pecador, se converter desse mundo e aceitá-lo pela fé. Aí, nessa parte eu concordo. É a coisa boa. Eu digo para os irmãos, talvez, não fiz uma análise aprofundada ainda, mas talvez tenha ficado mais difícil. Talvez requeira dos irmãos um pouco mais de estudo e de preparo dentro da palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 28. Paulo,
depois de passar por isso tudo, né? Navegando, depois de passar por uma ilha de chamados bárbaros, mas que trataram muito bem Paulo e aqueles do navio, depois de ser picado por uma víbora e balançar a víbora no fogo assim, e aqueles habitantes da ilha pensaram assim: esse homem vai morrer em pouco tempo. E quando ele não morreu, falaram assim: então, como ele não morreu, ele é Deus. E Paulo começou a ensinar aqueles chamados bárbaros, né? Que realmente quem é Deus, quem é Jesus Cristo, ele chega em Roma. Chega em Roma. Numa forma de prisão que hoje nós chamamos de prisão domiciliar, em que ele podia receber visitas. Quem foi visitá-lo? Os judeus de Roma. Queremos ouvir sobre essa seita aí que está crescendo. Para eles é uma seita até hoje, tá, irmãos? Para os judeus, até hoje, o cristianismo é uma seita. Que está crescendo, queremos ouvir. E olha só, irmãos, que coisa interessante. Versículo 23 diz assim: e havendo-lhe eles assinalado um dia, separado um dia, né, para ficar junto com eles, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procuravam persuadi-los a fé em quem? Em Jesus. Tanto pela lei de Moisés, seria mostrando a eles que se eles crescem realmente na lei, eles teriam que crer em Jesus. Tanto como pelos profetas, mostrando para eles que se eles crescem realmente nos profetas, tinham que crer em Jesus. Porque a lei e os profetas apontavam justamente para o Messias que eles desprezavam. E dizia que alguns criam e alguns não criam nele. Então Paulo aprendeu, mesmo com o seu coração voltado para os seus, ele aprendeu a lidar com a incredulidade. Nós temos que aprender a lidar com isso. Irmãos, prestem bem atenção, definitivamente. O efeito da pregação do Evangelho não é se eu falo bonito, se é mais bonito, se eu tenho eloquência, se eu tenho didática, se eu tenho. Não é isso, não é sobre mim, não é sobre os irmãos. Quando pregamos Jesus Cristo, quando citamos a palavra de Deus para alguém, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar nessa vida, tentando convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Que privilégio nosso, né? Mas somos somente ferramentas. De algumas décadas para cá, começou-se a se preocupar demais com o resultado, que nunca foi preocupação. Vejam nas Escrituras, vejam em Atos, como aqueles irmãos ficavam preocupados se iriam batizar 10, 15, 20, 30, 50, 3 mil. Se preocupavam com isso? Claro que não. Só pregavam. E aqueles que se convertiam eram levados ao batismo e na sequência começaram a ser ensinados na igreja. Mas aqueles que não criam eram deixados de lado. Por quê? Porque a Bíblia fala que a palavra pregada não volta vazia. Agora, se há um incômodo dentro de nós, talvez não seja por causa da incredulidade em si, mas porque a incredulidade já acabou as nossas vidas. E porque eu suponho que ninguém vai se converter no meu local de trabalho, na minha família, na minha vizinhança, eu não prego mais. Eu suponho isso. E não é dessa forma que nós temos que lidar com a incredulidade. Vejam bem, os judeus rejeitaram
Paulo voltou e falou para eles que Isaías profetizou acerca da vossa incredulidade. Mas no final, o que ele falou no versículo 28? Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e a ouvirão. Ou seja, se fecham os ouvidos e os corações aqui, e Deus nos manda outros que estão abertos. É dessa forma que a gente tem que lidar com a incredulidade. Porque, na verdade, ela está crescente no mundo. Isso é fato. Mas essa incredulidade crescente no mundo não pode me fazer parar de pregar o Evangelho, achando que não tem mais ninguém para se converter num determinado lugar que eu frequento. Não pode ser assim. Veja o que Paulo falou, certamente. Notório é. E como vocês fecharam os vossos corações, Deus vai mandar a sua salvação a outros. E outros que ouvirão. E por essa persistência o Evangelho chegou até hoje. Não se esqueçam disso. Por essa persistência e ânimo, o Evangelho chegou até hoje. Por último, o Senhor Jesus é quem transforma ocasiões e lugares em oportunidades. A partir do versículo 30, nós lemos assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia a todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, sem o que? Ou seja, Deus transformou uma cadeia em um lugar de pregação. Alguém pode falar assim: mas Paulo estava preso em casa, pastor, foi fácil. Logo depois Paulo foi encerrado realmente uma cadeia que ele praticamente não tinha acesso a ninguém, pouquíssimas pessoas. E sabe o que ele continuava fazendo lá? Escrevendo carta e pregando o Evangelho. Se nós estivermos os nossos corações abertos, Deus transformará lugares e ocasiões em oportunidades para pregarmos. Resta saber o seguinte: estamos prontos para, até mesmo se tivermos que encarar uma cadeia, transformarmos essa cadeia em um lugar propício para a pregação do Evangelho? Tomara que sim, porque às vezes alguma coisinha, alguma vírgula muda na nossa vida, né? A gente já se esquece da nossa principal missão sobre a face da terra. Virou 2025, o chefe chega para a gente e fala assim: eu quero que você passe a não fazer mais isso, mas vá para outra área e faça isso. Ai, acabou mesmo. Aí virou o ano, a jovenzinha, o jovenzinho que estuda em determinada escola: não, você não vai ser mais dessa turma, você vai ser de outra turma. Ai meu Deus, acabou mesmo. Não consigo mais fazer nada para Jesus. Estou dando um exemplo bem prático, parece pouco, irmãos, né? Para mostrar aos irmãos o seguinte, concluindo: Paulo foi conduzido de um lugar para outro, Jerusalém a Roma, e em todos esses lugares não lhe faltou ânimo para a pregação do Evangelho, não lhe faltou sabedoria para lidar com a incredulidade, não lhe faltou destreza para aproveitar quando Deus transformava até cadeias em um púlpito para a pregação. Que nós possamos lembrar desse grandioso exemplo nesse ano de 2025. E não importa o quanto a nossa vida gire, se vai ser só um pouquinho, alguns graus, ou se vai ser 360 graus, nós estejamos prontos
para pregar o Evangelho, onde quer que seja, e em qualquer